capítulo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Essa é a palavra que Deus colocara no meu coração essa noite, para que em alguns minutos nós possamos meditar em nome de Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, e diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Os que podem se assentar, assim façam. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, ora da igreja, pois quem aqui nunca ouviu falar a respeito deste episódio tão glorioso que é o caminhar de Jesus por cima das águas. Ora, Jesus em todo o seu ministério, em toda a sua vida, quando peregrinava sobre as terras geográficas do Oriente Médio, Jesus ele realiza pelo menos 3 tipos de milagre. O primeiro tipo de milagre que Jesus ele realiza, a Bíblia o chama de milagre de cura e libertação. Se você ler os evangelhos, você vai encontrar muitas pessoas que foram por ele curadas e também libertas. Mas o ministério de Jesus é um ministério que vai muito além. E por isso ele continua realizando um segundo tipo de milagre, que esse a Bíblia o chama de milagre sobre a natureza. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos muitos milagres de Jesus sobre a natureza. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, milagre sobre a natureza. A Bíblia diz que Jesus de um peixe fez surgir uma moeda para pagar o seu e o imposto de Pedro, milagre sobre a natureza. Diz a Bíblia que Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes, milagres sobre a natureza. A Bíblia também diz que Jesus chegou para uma figueira que estava florida, havia muitas folhas, mas diz a Bíblia que Jesus procura nela frutos e não acha. Ele só acha folhas. Então ele libera uma sentença sobre aquela figueira dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que na mesma hora a figueira se secou.
milagre sobre a natureza. A Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade, milagre sobre a natureza, e tantos outros milagres que ele opera sobre a natureza. Mas o seu ministério, como eu disse, é muito mais profundo, e ele continua realizando um terceiro tipo de milagre, que esse a Bíblia chama de milagre sobre a morte. Pastor, Jesus operou milagres sobre a morte? Sim, ele operou. A Bíblia diz que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, milagre sobre a morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou a filha de Jairo, milagre sobre a morte. A Bíblia diz que ele chegou no sepulcro de Lázaro depois de 4 dias e disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora com vida. O próprio Jesus, ele foi pregado numa sexta-feira, mas no domingo de manhã, ele desceu no inferno, tomou a chave da morte e do inferno e disse: todo poder foi me dado no céu e na terra, bendito seja o nome do Senhor. Então esse Deus, ele é poderoso. Não existe uma área da nossa vida em que ele não faça milagre. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fica tranquilo, eu trabalho em todas as áreas da sua vida para fazer milagre. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e diga glória a Deus. Queridos, nós temos aqui uma veracidade bíblica situada no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 14, e temos por base a partir do verso de número 22. Ora, o texto aqui se trata de algo glorioso. Perceba que no capítulo de número 14, Jesus vai receber a notícia da morte de João o Batista. Aleluia! Só que eu acho interessante uma coisa. O que, pastor? Diz a Bíblia que Jesus recebe a notícia, aleluia, da morte de João. É uma notícia triste, é uma notícia que até mesmo pode ter o abalado. Só que isso não fez com que Jesus parasse com o propósito pelo qual ele veio a essa terra. O que o senhor está querendo dizer, pastor Cláudio? Eu estou querendo dizer para você que a notícia triste, a notícia ruim, ela pode até bater na tua porta, mas ela não pode te distanciar do propósito para o qual Deus te chamou. Jesus, aleluia, recebe a notícia triste da morte de João, mas ele continua fazendo aquilo que Deus o designou. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, a notícia triste não pode te parar, a notícia triste não pode te estacionar, ela pode até chegar, mas ela não vai te parar. Aleluia. Quantos creem que a notícia ruim não vai te parar? Alguns, queridos, depois da notícia ruim, eles estacionam. Alguns, depois da notícia ruim, eles paralisam. Aleluia. O diabo, nesses últimos dias, ele tem paralisado muita gente com as notícias ruins, com as notícias tristes. Mas nesta noite, Deus está blindando o teu coração, Deus está blindando a tua mente. Aleluia. Para quê? Para você ter maturidade, para entender que a notícia ruim, ela pode até chegar, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar fazendo aquilo para qual eu fui chamado para fazer. Aleluia. Perceba, a notícia ruim, ela chega no coração de Jesus, mas Jesus não para. Ele recebe a notícia, se entristece pela morte de João Batista, mas ele ainda vai fazer um culto. E nesse culto diz a Bíblia, no capítulo 14, a partir do verso de número 13, que ele prega a palavra, ele ensina a palavra, e logo depois do culto realizado, ele vai fazer um grande milagre, que eu já falei aqui, que é a alimentação de cerca de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com
com apenas 5 pães e 2 peixes. Perceba algo aqui, a ótica do céu funciona desta maneira. Primeiro Jesus faz um culto, depois ele prega a palavra, depois do culto da palavra é que ele realiza o milagre da multiplicação. Aleluia! Quase todas as vezes que Jesus operava milagre, Jesus nunca deixou o milagre vir na frente da palavra. Primeiro vem o culto, primeiro vem a palavra, para depois ele, aleluia, fazer o milagre. Sabe por quê? Se Jesus multiplicasse pão e peixe antes do culto, antes da palavra, muita gente ia se saciar, muita gente ia se alimentar, e quando chegasse a hora da palavra, ia dizer: Jesus, tenho que ir para casa. Só que Jesus é esperto, ele primeiro prende as pessoas com o culto, com a palavra, para depois alimentar a fome da multidão com o milagre. Nessa noite, Deus está dizendo: ei, primeiro está tendo culto, agora está vindo a palavra, mas depois do culto e da palavra, vai ter milagre, vai ter milagre. Quantos acreditam que vai ter milagre da parte de Deus para você? A Bíblia vai dizer que Jesus realiza um grande milagre, a alimentação desta grande multidão. E logo depois, do versículo de número 22, ele vai liberar uma ordem para os discípulos. E a ordem é essa: para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Perceba que esse texto, nos escritos de Mateus aqui, ele não é categórico, ele não é detalhista. Mateus está dizendo que a ordem de Jesus é para que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado, pastor Adão. Só que ele não está dizendo que lado é esse, para onde que Jesus está mandando eles irem. Mateus não diz. Diz a Bíblia que quando os discípulos entram no barco, Jesus vai fazer algo aqui que me chamou muita atenção. Perceba, ele vai dizer, aleluia: e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque que Jesus aqui primeiro vai despedir a multidão? Por que Jesus aqui primeiro vai mandar a multidão embora, para depois dar a ordem para que os discípulos comecem a remar para o outro lado? E eu fui orar a Deus e perguntar ao Senhor, por que Jesus primeiro vai mandar a multidão embora? E aí Deus falou algo no meu coração. Deus disse para mim: filho, nem todo mundo que estava no meio da multidão, que comeu do pão, que bebeu, aleluia, que se alimentou do milagre de Jesus, nem todo mundo que estava ali estava preparado psicologicamente para ver os discípulos enfrentar um vento que a Bíblia chama de vento contrário. Aí aqui eu entendi o porquê que nas horas dos nossos ventos muita gente some da nossa vida. Aqui eu entendi o porquê da hora das nossas provas muita gente desaparece da nossa vida. Quem ligava não liga mais, quem mandava mensagem para de ligar, e a gente até questiona a Deus, dizendo: Senhor, na hora que estava tudo bem, vinha na minha casa, na hora que tinha churrasco todo domingo, estava na minha casa, agora que as coisas apertaram, desapareceram. Sabe o que eu aprendo aqui? É que nos momentos da nossa dificuldade existe um particular de Deus. É por isso que muita gente não pode te ver passar luta, passar dificuldade, e isso quem diz não sou eu, são os amigos de Jó. Você lembra quando Jó chegou no seu pior estágio? Alguém que se dizia seu amigo olhou para ele e disse: ó Jó, confessa teu pecado, tu deve ter pecado contra Deus. Por quê? Porque na mente de algumas pessoas o diabo infiltrou esse pensamento que passar luta, passar dificuldade é sinônimo de pecado. Então tem gente que não tem preparo para te ver passar dificuldade. Tem gente que na hora da nossa prova, Deus vai tirar do nosso caminho. Tem gente que na hora da nossa dificuldade, Deus vai afastar de nós.
Aleluia. Então não questione se nesse teu deserto muita gente te abandonou. Então não murmure se nessa sua prova muita gente te deixou de lado. Foi Deus que tirou do teu caminho para não te julgar, para não te apontar, para não te caluniar. Aleluia. Aí o texto é lindo, por quê? Porque a multidão pode até ir embora, mas Jesus fica lá. Aleluia. Você não entendeu? Deus está dizendo: ei, eu tiro a multidão, mas eu permaneço com você. Eu afasto a multidão, mas a minha presença continua do teu lado. Oh glória. A multidão pode te deixar, a multidão pode te abandonar, mas o Rei da Glória, Ele nunca vai te deixar. Nos seus momentos mais difíceis, Ele está do teu lado, Ele está contigo. Ele não te abandonará em nenhum momento da sua vida. Aí a Bíblia diz, queridos, que os discípulos entram no barco, a multidão foi embora. Só que os discípulos têm um problema que a minha geração tem. E qual é esse problema, pastor? Os discípulos têm um problema chamado pressa. Diga comigo, cuidado com a pressa. A minha geração está tendo esse mesmo problema. Qual? Não saber mais esperar. Aleluia. Hoje as pessoas querem o agir de Deus do dia para a noite, ou da noite para o dia. E Deus me ensinou que entre a promessa e o cumprimento dela tem um tempo. E é esse tempo que tem feito muita gente fazer o que não era para ter feito. É esse tempo que tem feito muita gente entrar aonde não era para ter entrado. Deus me trouxe aqui para te dizer: espere o tempo. Aguarde o tempo, não se precipite. Sara, por causa da sua precipitação, ela entregou para Agar o que Agar não merecia. Todas as vezes que nós se precipitarmos, nós vamos dar para alguém o que Deus prometeu para nós. Aleluia. Então não se precipite, espere, porque o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Só que os discípulos têm pressa. E qual é a pressa deles, pastor? Eles estão com pressa de chegar do outro lado. Eles estão com pressa de chegar lá. E a pressa faz com que eles vão sem Jesus no barco. Porque a Bíblia diz que enquanto os discípulos eles começam a remar para o outro lado, Jesus sobe para o monte para orar a só. Só que é lindo, por quê? Deixa eu te explicar. Os discípulos estão com tanta pressa de chegar do outro lado, que eles nem se deram conta de que eles estão indo sem a presença de Jesus no barco. E isso é um perigo. Se fosse eu, pastor Cláudio Júnior, eu diria: Jesus, eu não vou. O senhor não vai? Então eu também não vou. Para onde o senhor vai? Eu vou para o monte orar. Então eu vou também. Porque eu não sou doido, irmão, de querer enfrentar o mar sem a presença de Jesus no meu barco. Só que o anseio que eles têm de chegar, de alcançar, de atravessar é tão grande que eles acharam que pode ir sem Jesus. Então eles vão, mas Jesus fica. E aí Deus falou algo no meu coração. Deus disse para mim: Cláudio, do que vale chegar se Jesus não está no teu barco? Do que vale alcançar se Jesus não está no teu barco? Tem gente que está indo, está alcançando, está atravessando, mas Jesus não está no barco, irmão. Eu cheguei numa conclusão: é melhor ficar, mas ter a presença de Jesus no barco, do que querer ir e passar na frente de Jesus. Deus está dizendo: ei, não se preocupa não, se já muitos barcos passaram na tua frente. O importante é que Jesus está no teu barco. Se Ele está no teu barco, fica mais um pouco, porque Ele não vai se ausentar do teu barco. Diga para alguém que está do teu lado: se Ele não vai, não vá também, fica. Mas eles querem, e tem coisa que se a gente quiser demais, Deus vai deixar. E eles vão. Enquanto eles estão indo, Jesus sobe para o monte para orar. E isso me chama a atenção, por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus sobe para o monte a fim de orar sozinho. E os conhecedores da Bíblia sabem muito bem que Jesus nunca gostou de andar sozinho.
Jesus sempre gostou de ter a companhia de alguém. No pior momento da vida dele, que foi a oração do jardim do Getsêmani, foi difícil, mas tinha 3 com ele: Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque Jesus não gosta de andar sozinho. Eles dormiram, não aguentaram a noite, mas estavam ali com Jesus, porque Jesus sempre gostou de andar acompanhado. Só que o texto aqui agora vai me dizer que Jesus sobe para o monte a fim de orar sozinho. E aqui me chamou a atenção, por quê? Porque se Jesus gosta de andar acompanhado, por que ele aqui quer ficar sozinho? Aí Deus falou para mim: porque vida com Deus não se resume no que eu sou no meio da multidão. Vida com Deus se resume nos momentos a sós. Oh glória! Vida com Deus não se revela no momento em que nós estamos rodeados de pessoas. Pastor, não entendi, então eu vou te explicar. Deus não sabe, Deus não quer saber, melhor dizendo, que eu sou santo aqui agora, no meio de vocês. Não. Sabe quando é que Deus quer saber se eu sou santo? Quando eu estou sozinho. O que eu assisto, o que eu falo, o que eu acesso, é nos momentos a sós que nós mostramos para Deus a nossa vida de oração. Oh glória! Perceba que a Bíblia diz que Jesus está sozinho e faz o quê? Está orando. Ele está só, mas ele está mostrando que tem vida de oração. Aleluia. Isso é tão sério que o próprio Jesus ensinou isso lá em Mateus 6. Quando os fariseus, os escribas, eles iam para as praças públicas orar, Jesus vem quebrando este rótulo, dizendo: vocês não vão fazer como os fariseus, que vão para os meios das praças mostrar para todo mundo que tem vida de oração. Vocês vão fazer o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, para que o teu Pai que está em secreto, ele te veja. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ei, eu não quero saber quem nós somos. Deus dizendo para nós no meio da multidão. Deus quer saber quem nós somos quando nós estamos sozinhos. Jesus está sozinho, mas está orando. Aí a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar. Eu disse para você que Mateus não é detalhista. É por isso que tem Marcos e João. Quando Mateus está dizendo aqui que o barco já está no meio do mar, Marcos vai dar um detalhe. Qual é o detalhe que Marcos dá? Marcos vai dizer que eles estão já a uma profundidade. E aí entra João. João vai dizer que eles estão cerca de 25 a 30 estádios. Aí eu fui estudar e eu descobri que cada estádio tem aproximadamente 200 metros. Se você fizer uma contagem rápida, 25 vezes 200, você chega na casa dos 5.000 metros. 30 estádios, 6.000 metros. Transferindo isso para o âmbito de quilometragem, então a distância entre o barco, aleluia, dos discípulos e a beira da praia é de aproximadamente 6 quilômetros de distância. Eles estão longe, eles estão já no profundo, a uma distância elevada. Só que o que me chama a atenção é que Marcos vai dizer, pastor Adão, que Jesus está no alto do monte fazendo duas coisas. Primeiro, está orando. Segundo, Jesus lá de cima está vendo a dificuldade deles. Aí eu disse: espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Os discípulos estão a 6 quilômetros de distância e Marcos está dizendo que Jesus lá de cima do monte estava vendo eles. Irmão, cá para nós, qual é a visão ampla aqui dessa igreja que consegue enxergar alguém a 6 quilômetros de distância? Não dá, é impossível. E detalhe, já é de noite, já está caindo a madrugada. Aí piorou mais, por quê? Porque além de eles estarem a 6 quilômetros de distância, já está de madrugada. Aí eu te pergunto, a 6 quilômetros de distância, alguém consegue enxergar alguém? É impossível. Mas é disso que Deus gosta, daquilo que para nós é impossível. Aleluia. Sabe o que eu aprendi aqui?
Se os discípulos olhassem na direção de Jesus, eles veriam Jesus? Não. Mas Jesus olhando na direção deles, Jesus estava vendo os discípulos. Você não entendeu? Então eu vou explicar melhor para você dar glória a Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo: ei, essa luta está tão grande que você nem consegue enxergar mais Jesus. Mas Jesus está dizendo: você pode até não me ver, mas eu ainda te vejo, eu ainda te contemplo. Quantos podem levantar a mão? Porque Deus está dizendo: ei, ninguém pode estar longe o suficiente para se perder de vista diante de Deus. Alguém pode até estar longe na tua casa, alguém pode até estar longe da presença do Senhor na tua família, mas Deus está dizendo: ei, pode até estar longe, mas não está perdido de vista. Eu estou vendo, aleluia. Você pode dizer para alguém que está do teu lado: Jesus está vendo tudo. Isso aqui é lindo, gente. 6 quilômetros, mas Jesus não perdeu eles de vista. Sabe o que Deus está dizendo? Tua casa não está perdida de vista. Tua família, oh glória. Deu um arrepio na espinha aqui. Deus está dizendo para mim, aleluia, para dizer para você: acalma teu coração, porque Deus está vendo tudo. Pastor, e quando Deus vê, o que acontece? Vou te explicar. A Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, Deus vai chamar Moisés e vai dizer, aleluia, algumas coisas para Moisés. Eu me apaixonei por isso. A primeira coisa que Deus vai dizer para Moisés é: Moisés, estou vendo a aflição do meu povo. Primeira coisa, Moisés, eu estou vendo. Segundo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Terceiro, Moisés, eu estou sentindo a dor do meu povo. E a quarta, agora eu estou descendo para livrar. Porque primeiro Deus está vendo, depois ele ouve, depois ele sente a dor. Aí quando ele vê, ouve e sente, ele desce para mudar, ele desce para dar vitória. E se você acreditar, essa noite Deus está dizendo: eu já vi a tua luta, já ouvi o teu clamor, já senti a tua dor, e eu já estou descendo para te dar vitória. Eu já estou. Quem acredita nisso aqui? É Baracalamaia. Deus está dizendo: eu vou descer para mudar a tua história. Diga para alguém: ele já está descendo aí. Fala para alguém: ele já está descendo aí. E quando ele vem, não tem capeta que fique na frente. E quando ele vem, não tem tranca-rua que fique na frente. E quando ele vem, não tem nenhum demônio do inferno que bloqueie dizendo: aqui o Senhor não passa. Quando ele vem, os demônios têm que bater em retirada, porque ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Quantos podem glorificar a Deus? Porque ele já veio aqui para dar vitória. Aleluia. E aí a Bíblia diz, gente, que Jesus está lá no alto do monte vendo. Isso aqui é lindo. Eles estão longe, mas Jesus está vendo. E o texto diz: mas na quarta vigília da noite. Aleluia. Os senhores sabem muito bem que a quarta vigília, ela dá conotação dentro das 3 às 6 da manhã. Então Jesus aqui já está vindo, pastor Adão, de madrugada. Já é outro dia. Aleluia. Já é de manhã. 6 horas já é de manhã. Aí eu disse: Deus, espera aí. Por que Jesus não veio na primeira vigília, gente? Por que ele não veio na segunda, na terceira? Ele esperou a quarta vigília, que já é de manhã, para descer. Aí Deus me respondeu no Salmo 30, verso 5: o choro, ele pode durar uma noite. Eu vou falar devagar porque você precisa entender isso. O choro, ele até pode durar uma noite, mas a alegria já está chegando pela manhã. Não, levante a tua mão, porque isso é profético. Eu não sei se você recebe palavra profética, mas eu vou entregar a si mesmo. Aleluia. Acorda cedo amanhã. Crente que gosta de dormir até meio-dia vai perder a benção. Tem que acordar cedo. Acorda cedo. Por quê, pastor? Porque o choro durou até essa noite na tua vida. Amanhã de manhã teu telefone vai tocar.
tocar, alguém vai bater na tua porta, alguém vai te procurar. Alguém está entendendo isso aqui? Se prepare, uma ligação vai aparecer para agradar teu coração. E se você crê, glorifica, porque Deus vai mover as águas pela manhã. Aleluia. É de manhã que a alegria chega. Só que olhe para cá, tem um segundo significado disso aqui. Primeiro, é porque o choro tem que durar uma noite, por isso que Jesus só vem pela manhã. Mas o segundo é que dentro do barco tem um camarada chamado Pedro. E quem é Pedro, pastor? Pedro é pescador desde a infância. Então essa aqui não foi a primeira tempestade que ele enfrentou. Eu tenho parente pescador, não sei se alguém aqui tem, mas geralmente quem é pescador de sentar com ele e ele vai dizer para você: olha, eu nunca passei por uma dificuldade no mar. Todas as pessoas que trabalham com isso, que vão para alto mar, elas já enfrentaram um vento, uma dificuldade em alto mar. Então Pedro, como pescador desde a infância, essa não foi a primeira dificuldade no mar que ele enfrentou. Ele já tinha enfrentado outras. Só que Jesus queria ensinar para ele que existem situações que a gente sabe é do nosso assunto, é da nossa competência, mas Jesus não deixa a gente resolver. Como assim? Pedro é experiente. Jesus quer ensinar para ele que tem coisas que a nossa experiência não resolve. Diga para o teu irmão: tem coisa que a tua experiência não vai resolver. Você vai olhar e vai dizer: Deus, mas é minha área, eu sei trabalhar nisso aqui, eu sei me sobressair disso aqui. Só que Jesus vai entrar para dizer: eu quero revelar a minha glória. Então se eu quero revelar a minha glória, eu não vou deixar você resolver com o teu braço forte. É por isso que em alguns momentos da nossa vida Jesus parece que dificulta as coisas. Por quê? Porque Ele quer glorificar o nome dEle na nossa vida. E Ele só pode entrar naquilo que sai das nossas mãos. Se está no teu âmbito para resolver, Jesus não vem. Quando Pedro largou o controle do barco e disse: Jesus, isso aqui já não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o controle, já tentei de tudo a noite toda e não consegui. Quando saiu do controle de Pedro, aí Jesus chegou para mudar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pode até fugir do teu controle, mas do controle de Deus jamais vai fugir. Ele ainda está no controle. E para a gente concluir, olha para cá. Jesus está no alto do monte, os discípulos estão embaixo. Jesus está em cima, os discípulos embaixo. Eles estão a 6 quilômetros, sofrendo, sendo açoitados pelas ondas, pelo vento contrário. E aí a Bíblia diz: mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, vírgula, andando por cima do mar. Isso aqui é lindo, irmãos. Eu paro aqui porque não vai dar tempo para concluir, mas olhe para cá. Jesus está vindo, só que Ele não está vindo de maneira natural. Como assim, pastor? Vou te explicar. O lugar onde os discípulos estão, um mar aqui, havia muitos barcos. É um mar de pesca. Se você já teve a oportunidade de ir no porto de Santos, você vai ver que a única coisa que não falta na beira do mar, na beira da praia ali, é barco. Tinha muitos barcos ali. Aí eu entrei no raciocínio: peraí, se tem barco, por que Jesus não chamou alguém, um outro pescador, e disse: olha, vamos ali socorrer nosso amigo? Vamos ali, tem um amigo nosso que está padecendo, vamos ajudá-lo. Qualquer um pescador iria. Só que Jesus não quer ir de barco, Jesus quer ir a pé. E aqui me chamou a atenção. Por quê? Por que Ele não pega um barco para ir até os discípulos? Ele prefere, Ele escolhe andar por cima das águas. Primeiro motivo é que Jesus não trabalha no âmbito da naturalidade. O trabalhar de Jesus sempre será no sobrenatural. Se você está esperando Ele trabalhar no natural,
esquece que ele não vai trabalhar. Mas se você está esperando ele chegar com o sobrenatural, ele já está chegando aí. Só que o segundo significado disso aqui é lindo, por quê? Eu disse, Deus, por que Jesus está indo andando sobre as águas, sendo que tem barco para ele pegar ali, para ele escolher? Aí Deus fez uma pergunta no meu coração. Deus me respondeu com uma pergunta. E a pergunta foi: o que estava causando medo nos discípulos? Era o quê? Não era o vento. Pastor, não era o vento? Não. O que causava medo neles era o mar. Porque o vento formava ondas e as ondas açoitavam o barco. Não era o vento que açoitava o barco. O vento formava ondas que as ondas açoitavam o barco. Então o que causava medo neles era o quê? O mar. Ondas altíssimas, balançando o barco para lá e para cá. Então o mar aqui representa o medo deles. O mar aqui representa a impossibilidade deles. O mar aqui representa o limite deles. Aí Jesus vem como? Andando em... Você não entendeu? Então eu vou te explicar para você dar glória a Deus bem forte. Jesus está ensinando assim: ô Pedro, ô discípulo, aquilo que causa medo para vocês, eu piso em cima. Aquilo que tira a paz de vocês está debaixo do meu pé. Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui? Ei, eu estou no controle da situação. O barco está balançando, o barco não vai afundar. Por quê? Porque eu estou pisando em cima daquilo que te causa medo, daquilo que te causa dor. Levante a tua mão, porque Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, eu estou em cima de todos os teus problemas. Se coloque de pé comigo nessa noite. Aleluia. Cadê a banda? A banda me ajude aqui. Isso. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para cá. Jesus está vindo caminhando por cima. Aleluia. Das águas. Aquilo que representava medo nos discípulos. Aquilo que representava dor nos discípulos. Jesus caminha por cima. Só que aí, diz a Bíblia, que dentro do barco tem um homem chamado Pedro. E pastor, particularmente eu sou apaixonado pela história de Pedro. Porque o cabra ousado, irmão. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles gritam de medo. E aí Jesus libera uma palavra. A palavra é: não temas, sou eu. Só que dentro do barco tem um Pedro. E Pedro é aquele que não cai em qualquer história. Quando ele ouve Jesus, hein? Quando ele ouve Jesus dizendo: não temas, sou eu, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, eu quero prova. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Que Pedro é aquele crente que não engole qualquer coisa. Que lá na minha, acho que aqui não tem, só lá para minha geração, para minha área ali, tem um povo que se alguém pulou de um pé só para ele, pronto, é profeta. Falou uma meia dúzia de língua estranha, pronto, é Deus na terra. Só que eu aprendo com Pedro: ô Pedro, é Jesus que está falando, né? Mas não é pecado pedir confirmação, não. Senhor, se é tu mesmo, eu quero prova. E qual é a prova, Pedro? Se é tu mesmo, eu quero andar sobre as águas também. Aí dentro do barco alguém diz: olha Pedro, querendo ser santo demais. Porque tem gente assim, irmão, que não tem coragem de orar com ousadia. Aí quando a gente ora, eles acham que Deus não faz. Aí Jesus lá da frente do barco olhou e disse: ó Pedro, o que tu quer? Jesus: eu quero caminhar sobre as águas. Então, vem. O que, Jesus? Vem. E eu gosto da expressão que o texto vai usar, porque o texto diz assim, ó: e Pedro, descendo do barco, ele começa a caminhar. Ó a expressão. E Pedro porque ninguém vive o melhor de Deus subindo. A gente só vai viver o melhor de Deus descendo. E Pedro, descendo do barco, começou a andar sobre as águas. Jesus caminhar sobre as águas, alguém pode dizer: ah, é Jesus é fácil. Só que Pedro andando sobre as águas. Sabe o que Jesus me ensina? Ei, eu não só vou pisar em cima daquilo que te causa medo, eu vou te dar essa autoridade também.
Não, você tem que dar glória a Deus com isso aqui. Eu vou repetir de novo para você melhorar o glória. Deus está dizendo: ei, não só eu vou estar em cima do teu problema, você também vai estar. Você também vai estar. Aleluia. O ano não acabou e Deus me autoriza a dizer para alguém: se tu crê, tu vai sair daqui hoje andando por cima daquilo que te causa medo, andando por cima daquilo que até hoje quis te paralisar, quis estacionar seu ministério. Deus está dizendo: eu estou te dando autoridade para você andar por cima. Eu quero convidar a igreja a sair do seu lugar e vir aqui para frente, porque isso é profético para você. Venha todos, isso.